Nessa conversa de hoje, eu vou falar sobre dois livros que versam sobre o maior acontecimento político do século XX, que foi a Revolução Russa, que faz 100 anos nesses dias. O primeiro livro que eu vou falar é o livro do jornalista John Reed, 10 Dias que Abalaram o Mundo. Nesse livro, John Reed é um jornalista norte-americano formado em Harvard e que optou por ser jornalista, formou-se em Direito. Sempre teve grande preferência pelos movimentos sociais, reportou aos 20 anos a Revolução Mexicana e estava cobrindo a Primeira Guerra Mundial quando foi chamado à Rússia para cobrir os acontecimentos de 1917. Reed, quando chegou à Rússia, já tinha 26, apesar de ter 26 anos, mas já era um jornalista bastante experimentado, muito bem pago, muito bem requisitado e que tomou partido, a posição dele era pró-revolucionários. Um dado interessante, Reed é o único estrangeiro enterrado no Kremlin. Esse livro dele é muito importante porque foi feito no calor dos acontecimentos. Ele faz entrevistas com as pessoas no momento em que o movimento avançava e pipocava em Petrogrado as preliminares que antecederam o dia da tomada final do Palácio de Inverno. Há nesse livro a parte dos anexos, que é super importante. Esses anexos trazem o que um partido falava do outro, decretos, conferências, enfim. O livro do Reed está à disposição. Foi um livro lançado em primeiro lugar nos Estados Unidos, com prefácio elogioso de Vladimir Lenin, e a edição é muito importante que se veja também o pós-fácio que há na edição de 1957, na União Soviética. Essa edição, esse pós-fácio, ele faz uma crítica, não invalidando o livro, mas faz uma crítica particularmente a Leon Trotsky, dizendo que o Reed não teve tempo suficiente para observar os embates travados entre Lenin e Trotsky. E o que acontece com isso? Foca particularmente a folclórica posição trotskista de revolução permanente. Então é interessante, esse livro a narrativa dos acontecimentos no calor da revolução. Outro livro interessante, mas que é uma fábula, e portanto antes de lê-lo é interessante ler esse livro do Reed e outros livros de história sobre a Revolução Russa, é esse livrinho aqui, do genial George Orwell. É a Revolução dos Bichos, que, por se tratar de uma fábula, fala sobre a conduta humana. Então, esse livro, ele começa falando, estão aqui personificados o major, que é o Lenin, já velho. Esse major, ele conclama os animais para que façam uma revolução e tomem a granja do Sr. Jones,
já que são muito maltratados e ele enfoca que o ser humano nada produz, né? Quem produz o leite, a carne, são eles, e que o ser humano não serve nem para correr, não tem forças nem para correr atrás de uma lebre. Vamos dar uma olhada aqui muito rapidamente no que diz o nosso major. O major convocou esses animais para uma reunião para falar sobre os maltratos que eram submetidos. Isso começa da seguinte forma: os primeiros a chegar foram os 3 cachorros, Branca, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha em frente ao estrado. As galinhas empoleiraram-se nas janelas, as pombas voaram para os caibros do telhado, as ovelhas e as vacas deitaram-se atrás dos porcos e ali ficaram. Desculpa. Sobressaem nesse livro os porcos. Bola de Neve é a personificação de Trotsky. Napoleão, a personificação de Stalin. E ainda há outros animais que também têm relevo, tipo o cavalo Sansão, que trabalhava muito, acreditava na revolução, e quando perdeu as forças, ele foi mandado para um abatedouro. A revolução, a granja do Sr. Jones foi tomada pelos bichos, a revolução se concretizou e os porcos tomaram conta. A disputa daí em diante, depois, é bom que se diga, o major morreu 3 dias depois do discurso, e a disputa encarniçada se deu entre Bola de Neve e Napoleão. E isso repete a história. A Bola de Neve foi posto para fora, botado para correr, e essa parte ela é dita da seguinte forma aqui por George Orwell. Ele diz o seguinte: salientavam-se entre eles 2 jovens barrões, Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um cachaço Berkshire, de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda, pouco falante, mas com a reputação de grande força de vontade. Bola de Neve era mais ativo que Napoleão, de palavra fácil, mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto à solidez de caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados. Dentre estes, o mais conhecido era um porquinho gordo chamado Garganta. O Garganta era uma espécie de porta-voz de Napoleão. Então, ele sempre louvava os feitos de Napoleão, mesmo os que não foram executados. O que ocorre com isso? Essa fábula é do genial Orwell, que também é autor de 1984, livro escrito em 1948. A Revolução dos Bichos denuncia os caminhos distorcidos do poder ilimitado. Foi lançado em 45 e até hoje, e talvez para muitos o maior libelo que até hoje se escreveu contra a dominação exercida em nome da liberdade. Mais uma coisa, muito se fala, há correntes para todos os gostos. Uns defendem Trotsky, outros defendem Stalin. O fato histórico é o seguinte: Stalin governou a Rússia a partir de 1922, Lenin morreu em 1924, mas já em 22, Stalin, para usar uma linguagem bastante popular, já dominava tudo. O que aconteceu? Stalin governou até 1953, se não me engano, consolidou a União Soviética, cumpriu as metas dos planos quinquenais e desenvolveu a Rússia, que fez uma revolução improvável, fora dos cânones marxistas, que previam que a revolução sairia de países mais desenvolvidos, onde o operariado seria mais organizado.
isso não aconteceu, já que 80% da economia russa era proveniente do campo. Mas o que a gente fica uma coisa que eu sempre fico pensando é o seguinte, e que nós nunca vamos saber: será que se Lenin morresse mais tarde, a União Soviética seria o que é hoje? Será que se Trotsky vencesse, teria conseguido desenvolver a União Soviética? Isso é como pensar como seria o Ivan Ilitch escrito por Dostoiévski e como seria o Homem do Subterrâneo escrito por Tolstói. Dito isso, eu vou parar por aqui para não me estender muito e indico particularmente à juventude que antes de assumir qualquer lado, que leia o contraponto que o eventual interlocutor lhe faça. Por exemplo, eu indico que leiam o portal Juventude Joseph Stalin. Lá tem todos os escritos sobre Lenin, sobre Trotsky, sobre Stalin. Muita coisa a respeito dos embates de Lenin com Trotsky. E não podemos negar, o improvável Stalin foi quem construiu a União Soviética e consolidou. Sobre música, vamos falar eu vou indicar uma música que eu ouço sempre, que era a abertura de um programa de rádio, comandado por um radialista chamado Haroldo de Andrade, que é o primeiro movimento do concerto número 1 de Tchaikovsky. Obrigado e até mais.